É verdade que o Roacutan, que é a isotretinoína, aquele remédio conhecido para acne, que ele diminui o tamanho do nariz. Recentemente eu vi diversos vídeos, inclusive de influenciadores, falando disso, dessa possibilidade do Roacutan diminuir o tamanho do nariz para simular uma rinoplastia, uma cirurgia do nariz, ou evitar uma cirurgia. Então hoje eu vou trazer clareza sobre esse conhecimento para que você sim entenda o que é verdade ou o que é mito. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico, especialista em rinoplastia. Sou referência nacional e internacional, ministro palestras em diversos congressos nacionais e internacionais e sou apaixonado por essa área, inclusive por eu ser um paciente de rinoplastia. Com muita frequência eu prescrevo Roacutan para os meus pacientes, então eu quero te mostrar as indicações corretas. Então eu quero que, antes de mais nada, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal. Sempre que ver um conteúdo de valia para você, curta, tá? E principalmente, compartilhe com alguém querida para você. Também tem esse desejo de operar o nariz, ou pense que realmente essa medicação vai substituir uma cirurgia e quer informações de qualidade. Então vamos lá. O Roacutan, que é o nome comercial mais conhecido da isotretinoína, que é um remédio que foi prescrito, né? Eu mesmo utilizei na minha adolescência para tratar acne. Por que ele trata acne? A gente tem as glândulas que produzem sebo, ou seja, oleosidade da pele, que serve para hidratar a pele, mas a gente às vezes produz isso em excesso. Essas são as glândulas pilosebáceas. Por que pilo? Porque junto é onde sai o pelo da pele, e os sebáceas, que é onde produz esse sebo, essa oleosidade. No mundo, nem muito, nem nada. Então você não ter oleosidade na pele, ter uma pele muito seca é muito ruim, envelhece muito fácil. Você ter oleosidade demais vai propiciar você ter uma pele mais inflamada, ter uma pele que tem mais chance de acne, de espinhas, de cravos, entre outras lesões de pele. O ideal é que você esteja no meio do caminho, uma boa hidratação da pele, mas sem excesso. Quando nós temos, então, grande quantidade de acne, significa que a gente está tendo uma hiperprodução dessas glândulas sebáceas e por isso a dermatologista prescreve a isotretinoína. Para estes casos, a dose é uma dose um pouco maior e o interessante dessa droga é que ela é uma droga de depósito. A gente vai fazendo umas doses para o paciente tomar todos os dias e de acordo com o final da dose que foi tomada, ela faz um depósito no corpo e mesmo depois que você para de usar o Roacutan, ele mantém esse efeito sobre o corpo por muito tempo, meses a anos. Por isso que muitas vezes toma-se na adolescência, que é inclusive um momento de pico de hormônio, ou seja, que tem pico de hormônio, tem pico de produção de sebo, de oleosidade pelas glândulas sebáceas, a gente controla isso, fica fazendo efeito por mais um tempo e depois na idade adulta a gente abaixa um pouco o hormônio e abaixa um pouco a oleosidade da pele. Mas o que isso tem a ver com nariz? Uma vez que nós prescrevemos o isotretinoína para o paciente e o efeito direto da isotretinoína é gerar uma atrofia dessas glândulas pilosebáceas, então eu gero atrofia dessas glândulas. Eu produzo menos sebo, menos oleosidade e no que eu atrofio essas glândulas que fazem parte da própria espessura da pele, a pele tende ao quê? A sofrer um leve afinamento, coisas sutis. Então, é interessante saber que quando a gente toma isotretinoína, a pele da gente fica um pouco mais fina, o que para alguns casos é ótimo, para quem tem a pele muito grossa, muito oleosa. A pele do nariz vai ficar um pouquinho mais fina, um pouco mais delicada. Ótimo, isso é maravilhoso. E eu quero isso para os meus pacientes, inclusive. Isso traz o efeito estético e funcional de uma cirurgia de nariz? Com certeza não, tá? A grande questão do defeito do nariz não está presente só na grossura, na espessura da pele e na sua oleosidade, mas tem muito a ver com as deformidades, tortuosidades e abaulamentos do nariz que geram então um formato de nariz que não seja harmônico. Então, só eu levar uma leve atrofia da pele, um leve refinamento da pele, vai trazer um resultado de nariz bonito? Particularmente, eu não acredito. Mas Leandro, então por que você prescreve tanto o Roacutan em pacientes de nariz de pele espessa? E aí vem o pulo do gato. Eu sou um escultor de ossos e cartilagens do nariz, mas ao final do meu trabalho, da minha escultura, eu devolvo o cobertor desse nariz, que é a pele. Se eu tenho uma pele muito fininha, imagina que é como se fosse um lençol. Eu consigo trazer toda a delicadeza do meu trabalho que eu fiz, mas o lençol muito fino marca também as pequenas imperfeições. Então uma pele fina de nariz, ela é ótima para trazer definição e delicadeza,
ela é ruim no sentido que eu tenho que ter mais cuidado para camuflar as imperfeições. Uma pele muito grossa, ela é o edredom, ela cobre tudo, ela não deixa trazer irregularidades, isso é bom, mas ao mesmo tempo ela tira as luzes e sombras que eu desejo, então eu gosto da pele do meio do caminho. Então pacientes que chegam a consultar comigo, querem fazer a rinoplastia, eu já vejo uma pele extremamente oleosa, e essas peles oleosas e grossas são naturalmente mais inflamadas, eu preparar esse nariz antes da cirurgia, 6 semanas antes, com uma dose pequena de Roacutan, uma dose menor do que se passa para acne, essa pele dá uma enxugada, fica um pouco mais fina. Mas tem uma coisa que é um estudo recente que traz um conhecimento muito bom para nós cirurgiões. Desde 2015, alguns artigos surgiram a respeito do uso de tretinoína em rinoplastia, encabeçado por uma cirurgiã plástica da Colômbia, a doutora Roxana Cobo, um grande expoente nesse assunto, e ela mostrou que o uso da isotretinoína em doses baixas, ele consegue controlar a inflamação da pele. Controlando a inflamação da pele, eu tenho menos inchaço no pós-operatório, eu tenho menos chance de ter a famosa fibrose, que são cicatrizes internas que roubam o detalhe estético do nariz com o passar da sua cicatrização. Então eu ter controle sobre a cicatrização em pacientes de pele grossa, espessa e que tendem a inflamar e inchar mais, isso é de grande valia. Então como nós fazemos? Quando temos tempo hábil, a gente prepara o nariz antes, opera, 1, 2 semanas depois a gente volta a usar a isotretinoína e a gente passa por um período de 6, 9, às vezes até 12 meses, para que tenha um bom depósito desse produto, dessa medicação no corpo do paciente e esse controle da espessura e da oleosidade da pele do nariz se mantenha por anos. Então eu consigo atingir um resultado mais refinado da minha rinoplastia, mas óbvio, considerando todo o trabalho que eu fiz na estrutura funcional e estética do nariz, toda a escultura que eu criei. Então aqui eu quero trazer isso para vocês que não, a isotretinoína nunca vai substituir uma rinoplastia, mas ela está andando de mãos dadas com o cirurgião plástico, auxiliando em controlar o pós-operatório e atingir um melhor resultado no pós-operatório tardio, que é em torno de 1 a 2 anos. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode sim ajudar na educação de algum amigo, algum parente, por favor, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que tem muita gente que às vezes vê alguns vídeos da internet por aí e não entende o embasamento científico para tirar suas próprias conclusões. Foi um grande prazer estar aqui com você de novo. Te vejo no próximo episódio, na próxima semana. Ou se você tiver o interesse de fazer uma cirurgia do nariz, nos procure e vai ser um prazer ajudar. Grande abraço.